Nuno, antes de mais, muito obrigada por nos Obrigado eu, receber. bem-vindos. É um prazer. Aliás, já o acompanho desde que me lembro de ser gente, portanto, é um orgulho. Diga-nos, quando é que percebeu que a moda era o seu lugar? Há alguma memória de infância ou outro momento em que tenha dito é isto que eu quero fazer? A minha primeira memória, que me une à moda, foi muito intuitiva, mas ainda inconsciente. Isto é, eu devia ter uns 12, 13 anos, mais ou menos por aí, e foi na descoberta de umas revistas de moda não, peço desculpa, revistas femininas, dos anos 50, que existiam em casa da minha avó, em que as páginas de moda, os editoriais, eram feitos com desenhos e não com fotografia. E, portanto, eu comecei a imitar aquilo, até que houve um professor que viu e, pronto, e começou a fazer com que eu desenvolvesse essa técnica de desenho, começou-me a afastar as revistas, começou-me a pedir para eu imaginar os vestidos. E pronto, e depois ele foi meu professor durante 3 anos, penso eu, exato, 3 anos. E ao fim desses 3 anos, só aí é que ele me disse: Olha, isto é uma profissão. O que tu fazes é uma profissão. E aí, pronto, é que ganhei consciência de que poderia ser esse o meu percurso de vida, não assim dessa consciência assim, ok, esta vai ser a minha vida, mas era aquilo que eu queria e gostava de estudar. Portanto, foi essa a primeira memória que eu tenho que me ligou de alguma maneira àquilo que eu faço ainda hoje. Formou-se em moda no Uhum. CITEX, Sim. certo? O que traz até hoje disso? Técnica, disciplinas, referências, o Uhum. que é que habita ainda, não é? No seu processo que Muita, tenha vindo. muita coisa, curiosamente, porque o Citex acabou por ser um segundo curso. Eu já tinha feito um primeiro no CITEM, e senti que não tinha ainda as ferramentas necessárias, então ingressei no Citex e, de facto, a forma como o curso é estruturado, o facto de ser formação profissional, eram 40 horas semanais, portanto não se podia ter mais do que uma negativa, porque senão era-se expulso. O número de faltas era muito limitado, senão era-se expulso. Portanto, tudo isso dava um rigor, uma consciência e um profissionalismo logo desde a base muito grande. E depois também o contacto com profissionais de variedíssimas áreas ligadas ao setor, porque dentro da escola, portanto, havia cursos de confecção, de modelação, de tecelagem, de estamparia, portanto, todas as áreas existiam dentro da escola, o que nos deu uma bagagem enorme. Talvez as duas coisas que me marcam mais ainda hoje, são muitas, mas talvez as duas que eu posso destacar mais, é o facto de a componente técnica existir desde o dia zero do curso, portanto, confecção, modelação e corte. Portanto, eu hoje em dia já não confecciono, mas aprendi, portanto, sei exatamente o que é que está mal, ou como é que se pode resolver, como é que se modela uma peça, como é que se resolve um problema tecnicamente, como é que um tecido deve ser cortado, portanto, e isso está muito presente no primeiro momento do desenho. O ato criativo é automaticamente condicionado pela questão técnica e que tem que ser suportada dessa maneira para que seja o melhor possível. Depois, eu acho que a componente de História da Moda, que foi uma disciplina muito com uma grande, como é que eu ia dizer, peso no curso, com uma professora incrível, a Fernanda Gonçalves, eu acho que me ajudou a desenvolver uma grande curiosidade, não só sobre a história do traje, como também a história da moda, dos criadores, das técnicas, e daí extrapolou para outras coisas, porque daí veio o cinema, veio a pintura, a escultura, porque na história da moda tudo isso se cruza, não é? E acho que é, sem dúvida nenhuma, uma das minhas grandes influências ainda hoje. Qual foi o primeiro momento em que sentiu que tinha encontrado a sua voz como criador? Isso é uma pergunta mais difícil, porquê? Porque eu acho que eu demorei muito tempo, foi muito tarde, a perceber isso. Eu acho que sempre tive muitas dúvidas relativamente ao meu cunho, e de que maneira é que eu me destacava no universo da moda de autor em Portugal. Portanto, foi já, realmente eu acho que já devia ter quase uns 20 anos, não, 20 não, mas uns 15 anos de carreira tinha, certamente. Foi 15 anos depois. E foi quando eu deixei de ter o pudor de explorar um universo emocional que me ligava às histórias que eu criava. Eu acho que no início da minha carreira acho que fui muito apreciado por várias pessoas e criticado por outras,
por ter uma componente mais dramática no meu trabalho. E durante algum tempo eu parece que ganhei algum pudor em explorar esse universo mais pessoal, mais autêntico. E quando percebi de onde é que isso vinha e que tinha que ser assim, porque essa que era a minha voz, eu comecei a sentir-me muito melhor, porque de facto, para mim, a moda de autor pressupõe que o próprio tenha uma história para contar. E essa história tem que ser a sua história, não pode ser a história de outra pessoa. Pode haver cruzamentos de influências e aquilo que, no fundo, reúne o nosso universo criativo, mas enquanto autor, aquilo que me distingue é a minha história, a minha forma de sentir, de viver, de tocar, de construir, e isso tem que ser uma coisa muito pessoal. Não pode ser outra coisa, não pode ser aquilo que as pessoas querem ver, tem que ser aquilo que eu acredito que é a minha verdade. E a partir daí passei a ter uma voz mais convicta, digamos assim. Costuma dizer que o que o inspira são histórias de mulheres. Sim, Quem são essas mulheres? Pudermos saber, claro. sim. E que mundos trouxeram para as suas coleções? Ahm, Antes de mais, e talvez tenha sido exatamente esse momento em que eu senti que de facto essa voz tinha um ponto de partida. De facto, a minha mãe é a minha grande referência de inspiração, por ser alguém com muitas camadas e difícil acesso a essas camadas. E, portanto, essa procura de perceber o que é que está para lá do óbvio, para lá do visível. Eu costumo fazer esta comparação muitas vezes. Eu acho que para mim a mulher é o mar. Portanto, o mar às vezes é profundo, às vezes é mais superficial, mais cristalino, mais escuro, mais plano ou mais revolto e cheio de muitas coisas que nós não conhecemos, não é? O mar ainda hoje é um dos grandes mistérios do nosso planeta, não é? Ou pelo menos o menos explorado, digamos assim. E eu acho que esse paralelismo com a mulher é muito forte na minha maneira de ver a mulher e, portanto, todas as mulheres tenham essa componente de profundidade e de camadas, interessam particularmente porque têm mais qualquer coisa, não é? Por exemplo, a Paula Rego é uma mulher que me inspira imenso, não só pelo seu trabalho, mas pela sua forma de ver o mundo. Hum, a Amália Rodrigues, falando em portuguesas, porque acho que são referências mais minhas também, não é? A Amália Rodrigues, a Sofia de Melbreiner, a Flor Bela Espanca, enfim, a Natália Correia. São mulheres diferentes, não é? Mas com um caráter muito próprio e com essas camadas que me interessam e de perceber que uma pessoa, uma mulher verdadeiramente interessante nunca é uma coisa só. E, portanto, pode ser de manhã uma coisa, à tarde outra, e a forma como eu me relaciono com aquilo que proponho para que ela se vista pode ter essas camadas todas, não é? E essas reinterpretações de uma só peça. E isso também me interessa particularmente por isso. Qual foi o vestido que mais emoção lhe trouxe a criar? E porquê? Isso é difícil. O vestido que mais emoção me trouxe a criar. Ou algo que saiba Sim, que, ou que tenha sentido assim algo diferente? sim. Eu acho que vou dizer outra coisa, foi a desconstrução de um vestido. Foi durante a pandemia. Portanto, estávamos todos muito mais parados, digamos assim, mas eu nunca tive parado, vim sempre trabalhar, vim sempre para o ateliê, na rua deserta, ninguém está abaixo, mas eu vinha para aqui. E nesse momento, eu nem sei exatamente como é que isso aconteceu. Ou melhor, sei, foi um projeto de psicodrama, que é uma terapia que eu faço. E que eu decidi partir do erro para reconstruir qualquer coisa. E tinha no meu arquivo vários vestidos de uma coleção que eu achei que na altura em que a fiz, ela era uma coleção interessante do ponto de vista de construção das próprias peças, mas o desfile tinha sido péssimo, correu pessimamente. E eu fiquei sempre com essa marca negativa relativamente a essa coleção por causa do desfile. E sempre achei que aquelas peças eram de alguma maneira mal amadas até por mim. E então o momento que mais me marcou, talvez tenha sido exatamente quando eu peguei em 3 ou 4 vestidos dessa coleção, e os desfiz todo, ou parcialmente, para reconstruir uma outra narrativa, uma outra história a partir de algo que não tinha sido bem sucedido. E eu acho que isso é um exercício que ainda hoje me emociona, que é, eu não penso nisto como uma reciclagem, porque nem sequer gosto da palavra. Penso muito mais como
uma reinterpretação, uma reescrita de uma narrativa que por algum motivo não foi feliz no primeiro momento e que pode ter outras vidas, não é? E eu acho que isto se reflete também na minha maneira de ser e de estar e naquilo que eu também gosto de promover e de sugerir, não é? Que nós possamos olhar para esses nossos momentos pessoais, não tem que ser um objeto ou uma peça de roupa, ou pode ser uma peça, e ter a capacidade de olhar para nós, para as nossas falhas, ou para os nossos momentos menos felizes, ou para os nossos momentos de frustração, porque uma peça que falha é sempre uma frustração, e dar a volta a isso é maravilhoso e é muito emocionante, porque aquela frustração desaparece. Portanto, é uma gaveta que se arruma. Eu acho que é a melhor maneira que eu tenho. Acho que foram as peças mesmo, porque quando eu depois as vi, eu pensei, uau, que bonito e que feliz que eu fiquei que aquelas peças que estavam votadas ao esquecimento há 15 anos tiveram uma outra vida. Foi realmente muito emocionante para mim. O Nuno já foi, é reconhecido internacionalmente e já teve em desfiles noutros países, inclusive no Dubai. O que é que se sentiu com esse reconhecimento? Como é que se sentiu a viajar para fora, a mostrar as suas criações? Eu não valorizo muito isso. Por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto muito de manter os meus pés na terra. E segundo, porque eu acho que isso é muito efêmero. A moda são 6 meses. E daqui a 6 meses eu tenho que provar tudo outra vez. Portanto, se eu perder muito tempo, ou se me deixarem de inebriar por um sucesso ou por uma conquista, é uma coisa muito perigosa. Porque muito possivelmente eu depois não posso ou não consigo dar a volta a essa emoção e fico perdido nela. Portanto, é uma coisa que eu vivo naquele momento. Ai, que bom, pronto, já passou. Exatamente assim. Sim, mesmo em Paris, por exemplo, que tive mais oportunidades, foi exatamente isso. Porque então Paris é muito cruel em relação a isto. Paris pode estar a fazer um desfile, pode-se não, isso aconteceu. Estar a fazer um desfile num museu incrível e o desfile acaba e passado uma hora está-se no metro, como qualquer pessoa anónima. Portanto, realmente é isso. É isso que a moda nos dá, não é? E mesmo, por exemplo, houve uma coisa que me impressionou imenso num filme sobre o Alexander McQueen, em que penso que era um ex-namorado dele ou um ex-assistente, eu já não me recordo, que estava a contar sobre um determinado desfile que foi um enorme sucesso. Na altura eu lembro-me perfeitamente de ter visto esse desfile na televisão e online, enfim. E que no final do desfile eles foram jantar ao McDonald's e foram pegar o seu tabuleiro, como toda a gente, e a caminho para a mesa o tabuleiro caiu. E eles tiveram que apanhar de chão e comer, porque era a única coisa que tinham para comer. Depois de um grande sucesso. Portanto, nós não somos assim tão diferentes uns dos outros. Aquilo que está para lá dessa primeira imagem de sucesso, que eu não quero, também não quero desmistificar, digamos assim, mas é só isso, é uma primeira imagem. O que está para trás, só nós é que sabemos. E o melhor é não valorizar demasiado. As outras pessoas que valorizem, acho que é melhor. Veste há muitos anos figuras bastante conhecidas. E como é que se sente ao vestir alguém para lá do figurino? Depende muito da pessoa e da reação. E isso é completamente indiferente de serem figuras públicas ou não. No sentido em que, por exemplo, eu até nem sei se não é ela que está aí a vir buscar qualquer coisa. Uma cliente que eu fiz um vestido agora, ela até deve estar a passar o vestido agora à terra, possivelmente. E ela é uma miúda insegura. E quando estávamos a fazer a última prova, estávamos a falar de outra coisa, mas ela estava com o vestido. E eu estava ao lado dela, e ela ia falando comigo, mas ao mesmo tempo ia olhando para o espelho. Isto foi ontem. E o que aconteceu? Ia sempre olhando para o espelho e eu a ver que ela estava a gostar cada vez mais e olhar para si, não desviava o olhar do espelho. E essa relação que o meu trabalho pode ajudar a que a pessoa que o veste tenha com a sua própria imagem, já não é comigo, nem é com o meu trabalho, o meu trabalho é apenas um gatilho, um potenciador de uma relação com a pessoa, com a sua imagem, com a sua autoestima, com o seu empoderamento, e isso para mim é extraordinário e muito inspirador. Claro que quando eu visto de maneira regular figuras como a Catarina Furtado, por exemplo, não é? E em que isso também não é tão linear como as pessoas imaginam. Ela também tem dias menos felizes, como toda a gente, e portanto, às vezes,
Às vezes não, já aconteceu várias vezes. De repente é aquele vestido é que faz o clique antes de entrar em direto, de repente essa relação com a própria consigo, com a sua imagem, e eu acho que é, para mim, a mesma coisa que me faz sentir mais feliz, é perceber essa transformação que o meu trabalho pode operar em alguém, uma noiva, por exemplo, não é? Que é muito normal que esteja num momento de altíssima insegurança, porque é um tiro, é naquele dia, é aquele tiro, e portanto é preciso ser certeiro e que essa escolha seja absolutamente o match perfeito com a sua autoconfiança, e que naquele dia ele não exista. Quem existe é ela, não é? E ele sirva esse, esse, esse momento e esse dia, não como o protagonista principal, mas servindo de base a que a pessoa que o veste seja protagonista da sua própria história, de um dia tão especial como um dia de casamento, por exemplo. Aproveito para perguntar, não é? Como é que surgiu o projeto Bridal? Hum, o projeto da maneira como ele está a ser desenvolvido agora, mais estruturado, surgiu de uma maneira muito natural, no sentido de uma necessidade de dar resposta de outra forma também às solicitações que temos. O meu trabalho enquanto criador de moda nupcial vem praticamente desde o início. Eu até acho que ainda antes de eu ter a minha marca, eu já tinha desenhado o vestido da minha irmã, que foi o primeiro, não é? Da minha irmã mais velha. E correspondia completamente àquilo que ela gostaria. Não era nada aquilo que eu gostaria, mas aquilo que era a necessidade e o gosto dela também. Portanto, o meu trabalho enquanto criador de moda nupcial começou desde o início e com essa necessidade muito de um para um, e portanto um trabalho muito personalizado. Eu percebo que, apesar de eu não gosto muito de desenhar vestidos de noiva que não têm uma história, não têm uma pessoa e um caminho feito como uma autoestrada, não é? Que é duas vias, a noiva e eu, e portanto esse trabalho é feito a partir dessa conexão que existe entre estas duas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, sinto que há uma necessidade de materializar algumas coisas e sugestões e ideias que ajudam também noivas, se calhar, um bocadinho menos disponíveis para essa conexão, que pressupõe mais tempo, como é óbvio, não é? E, portanto, de ter essa base para servir também este trabalho mais personalizado, mas também noivas que têm outra forma de estar e de desenvolver aquilo que é o seu vestido de noiva e que podem querer uma coisa mais imediata. E, portanto, a coleção vai servir exatamente para esses casos. E tem alguma coleção já pronta? Quando é que Sim, está podemos esperar? praticamente pronta. Aliás, ela teve quase pronta, e depois tivemos aqui um interregno que tivemos mesmo que a pôr em stand-by, para perceber se de facto era para ser lançado ou não, por causa de outros projetos que estavam em curso e que não dava espaço para tudo. Portanto, ela vai ser lançada no máximo no final de setembro. Vamos Além além de uma história de sucesso, nós sabemos que é também uma história de superação. Uhum, O que é que aprendeu sobre si, sobre os outros? Se quiser falar disso, uhum. claro. O que é que acha que retirou de bom desse momento mais difícil? Está a falar financeiro? Tudo, sim. Sim. Eu acho que aquilo que eu aprendi, é que. Olha, até vou repetir uma frase que eu ouvi uma telenovela. Não vale tudo brasileiro, que eu adoro aquela coisa. Ela diz que eu posso cair 100 vezes, mas eu vou levantar-me 101. E eu sou essa pessoa. E eu vou sempre levantar-me. E os tropeções e os percalços fazem parte da história das pessoas e fazem parte da natureza humana. E eu acho que teria sido mais difícil para mim se tivesse sido num período normal. Não foi. Eu tive quase 2 anos impedido de trabalhar. Sem casamentos, praticamente. Eu e todas as pessoas ligadas à indústria, não é? Tiveram muitas dificuldades e eu não tinha sequer loja online, portanto foi tudo muito, muito, muito difícil. A loja que nós tínhamos tinha mais de 200 metros quadrados, foi a últimas a poderem abrir, portanto foi mesmo um período muito difícil. Do ponto de vista pessoal também foi muito complicado, porque aconteceu tudo no mesmo ano, foi uma coisa impressionante, tudo o que era de mau aconteceu naquele ano. E o que se aprende aí é, o que eu aprendi é, eu aguento. Eu acho que é um bocado isso. Não quero que me volte a acontecer, mas eu aguento e dou a volta, e acho que também aprendi
a perceber com quem é que posso contar. Normal. Se hoje pensar ou lhe falarem no seu legado, o que é que quer que permaneça? Que emoção, um gesto, uma forma de trabalhar? Hum. Aquilo que você gostaria que fosse o seu legado, que permanecesse. Eu gostava de. É sempre um bocado presunçoso, não é? Pensar dessa maneira, mas eu gostava de que se recordassem de mim ou do meu trabalho como algo poético que não camufla as emoções, mas que as faz florescer. E eu acho que é esse o meu objetivo primeiro, não é? É que de múltiplas formas, porque depois as pessoas vivem essas emoções de maneiras diferentes, mas que o meu trabalho possa ficar na memória de quem o experiencia de uma maneira absolutamente emocional, hum, quer na sua relação consigo mesmo, quer na sua relação com a peça e com essa memória, mesmo que a peça até já não lhe sirva, não é? E essa conexão com a memória, o que é que aquela peça, que memória é que ela nos proporciona e nos acolhe. Eu acho que é isso. Acho que eu gostava que pensassem em mim como um criador de emoções. Depois de todos estes anos, não é? Todas estas histórias, o que é que ainda o move? O que é que considera para si que o move? O mundo, as pessoas, hum, porque mesmo depois destes anos todos, as pessoas continuam a ser surpreendentes, para o bom e para o mau. Portanto, e continuam a ter histórias e continuam a ter. Eu acho que o que é muito importante é que, talvez por isso é que eu não gosto tanto de me fechar numa ideia de mim, pensar que o meu universo criativo tem que estar sempre a crescer, tem que estar sempre a ser contaminado por coisas que eu vejo e, portanto, estar sempre alerta naquilo que são movimentos culturais, o que é que são o trabalho de um determinado autor, um cineasta, um escultor, um pintor, um poeta, um escritor, e de que maneira que isso reverbera na minha emoção e de que maneira que eu depois de uma maneira. Portanto, tudo isto acontece num determinado momento e depois a forma. Ou o momento em que eu vou pegar nisso e traduzir depois no meu próprio trabalho, às vezes nem sequer é coincidente, é muito tempo depois, mas é importante haver sempre esse pensamento, essa curiosidade. Portanto, aquilo que me move, acima de tudo, é a curiosidade sobre o mundo, sobre os outros e sobre, de alguma maneira, o sentir que tenho alguma coisa para dizer. E isso, normalmente, aquilo que eu gosto de dizer é algo que seja um pensamento desafiador cada vez mais nos últimos anos. Acho que é também que aquilo que eu apresento não seja fechado, tenha uma margem de desafio para quem o vê, no caso do desfile, né? E depois como é que isso o toca e como é que ela se vai relacionar com o meu trabalho. Por último, pensando no futuro, não é? Como é que você vê a sua marca? O que é que gostaria de fazer ainda? Que sonhos é que tem? Que possa partilhar connosco, é claro. Sim, eu acho que há duas coisas muito importantes. Uma que engloba várias, que é o desenvolvimento de parcerias, objetos, coleções, que façam sentido no meu universo. E, portanto, por exemplo, eu sou muito sensível a tudo que seja olfativo. Adoraria ter um projeto que envolvesse um perfume, aromas de casa, velas, porque é algo que eu realmente adoro. E acho que tem tudo a ver comigo e com o meu trabalho. O objetivo maior, e que se de alguma maneira depende de mim, de outra não depende absolutamente de nada, é que a minha marca sobreviva a mim. Era o que eu realmente gostava. Peço desculpa, vou ter que perguntar. Porquê sobreviver a você se você é o centro da marca? Porque eu acho que eu acho, por exemplo, eu adoro o trabalho de. As minhas grandes referências são criadores que já morreram e cujo trabalho eu acho admirável e que, não são todos, mas alguns deles, por exemplo, o caso de Yves Saint Laurent, que neste momento tem o Anthony Vaccarello, que é, eu acho, um criador inacreditável e que, para quem conhece bem o trabalho do Yves Saint Laurent, é de um respeito
enorme pelo legado da marca e o legado que o Ivo deixou, mas um potenciador de futuro. E, portanto, quando a marca sobrevive à pessoa, quer dizer que é o maior legado que pode deixar, não é? Ela continuar para lá, porque é suficientemente forte, porque tem uma identidade que permite a quem vem trabalhar sobre ela e reinterpretá-la, projetá-la no futuro, às vezes até mais do que o seu próprio tempo, que é o que acontece, por exemplo, com a Balenciaga. Apesar de ele ter tido muito sucesso na época, a marca esteve praticamente morta a seguir e agora tem uma pujança apenas e só porque, obviamente, tem sido muito bem suportada, não é óbvio, mas porque o seu trabalho era tão forte, que permite tão forte e tão pensado também de uma maneira virada para o futuro, que é aquilo que a moda deve ter sempre também, que permita depois essas reinterpretações e sem que ela perca a sua essência, que é a do original. E por isso a minha marca sobreviver a mim seria Percebemos. uma coisa. Quando eu digo sobreviver a mim, não quer dizer que seja até à minha morte. Não é que continuo para Que lá. continue, eu espero reformar-me um dia e quando eu me reformar gostava que a marca continuasse. Não é? O Valentino, por exemplo, tem tido sucessores inacreditáveis, a fazer um trabalho incrível e ele está aí a divertir-se, a fazer viagens e a andar no mar. Brincar. Eu acho que também é importante saber sair de cena. A Sim, moda não é uma coisa que dê para sempre. Eu é acho que tem que cíclica, não é? não é só isso, eu acho que precisa de uma certa frescura, que a partir de uma certa altura, não quer dizer que não existam exceções, mas depende muito de como é que a pessoa envelhece. Mas eu acho que mesmo envelhecendo bem, há qualquer coisa que liga a moda ao novo e ao futuro e à possibilidade de futuro, que eu não sei porquê, mas eu acho que precisa de ser renovada, mesmo que a pessoa continue bem de cabeça e com ideias e tudo, mas chega uma altura que pode ela já não ser o melhor para a sua própria marca. E nessa altura, Obrigada obrigado eu. por esta entrevista Foi ótimo, gostei maravilhosa, por muito. nos receber tão bem,